falar de um texto inusitado. Por que um texto inusitado? Porque quase ninguém prega sobre esse texto. Porque é um texto até do ponto de vista assustador. Puxa, você está me preparando para me assustar na palavra. Estou mesmo. Diga hoje, o susto vai pegar. Glória a Deus. Não, não é tudo isso. Ele vai projetar lá para nós, eu quero que você acompanhe aqui. Mas você vai ver que a coisa é séria mesmo, tá? Capítulo 8 de Lucas, 26 ao 39. Um trecho longo. Eu vou ler aqui, você acompanha. Consegue ver ali então, né? Jesus falando da sua caminhada, depois que ele teve um encontro ali com os discípulos e acalmou a tempestade, andou sobre as águas. A Bíblia diz então, eles rumaram para a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, fronteira com a Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros ou no cemitério. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara o espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não mandasse sair para o abismo. Ora, havia ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogara-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentando-se aos pés, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Essa semana eu estava na academia. Eu faço academia, viu, prefeito? Academia, faço pilates, por isso. Eu estava na academia e uma pessoa estava lá próxima de mim. E eu estava falando para ela a respeito do que o Senhor tem feito, trazido libertação na vida de algumas pessoas. Em especial, desculpe eu tirar o casaco aqui, esquentou. Em especial com o pessoal do encontro. E aí eu comentava com ele que muitas pessoas tinham um passado terrível, mas tiveram um encontro com Jesus e foram transformados. E aí essa pessoa que eu conversava com ela, inclusive eu a convidei para estar no culto, até para ouvir essa palavra, e como está sendo gravada, eu vou sugerir que ele assista. Eu falava para ele que
Jesus deseja se encontrar com todos. Diga, Jesus deseja se encontrar com todos. Então daí ele lembrou de uma determinada pessoa que teve uma passagem sobre a nossa cidade, e ele teve uma experiência desagradável com essa pessoa durante esse tempo. E hoje essa pessoa, ela é pastor de uma igreja enorme. E eu falava para ele e ele dizia, mas eu não acredito. Eu falei, pois acredite, e um dia, quem sabe, nós vamos fazer uma visita para esse pastor, como eu já estive na igreja dele, e eu quero levar você junto. Daí ele disse, Deus me livre. Aí eu falei, então se você não for junto um dia, eu vou trazer ele aqui na academia. Ele falou, ele entra por uma porta, eu saio por outra. Eu falei, abençoado, deixa eu falar para você. Quem sabe um dia você venha ter uma experiência, e eu espero que quem sabe seja até dessa forma, no derradeiro dia, você possa dizer, Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Por quê, queridos? Porque aquele ladrão na cruz, ele não teve uma oportunidade de passar por um pré-julgamento como esse está passando por ele. Então somente ele teve a oportunidade de dizer, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aqui Jesus se depara com quem? Com um homem tomado de demônios. Qual seria a tua reação quando você se deparasse com uma pessoa toda fora de si, pelada? Diga pelada. Queridos, ela estava sem roupa. Esse indivíduo estava sem roupa, nu, diz a palavra. E ele habitava nos sepulcros. Então o Senhor quer nos ensinar algumas coisas muito interessantes nessa palavra, e eu quero repartir com você. Dizer para você que quando Jesus olha para as pessoas, ele olha de forma diferenciada. Quando ele olha para o Adelir, quando ele olha para o André, Marcos André, quando ele olha para o André, quando ele olha para o Fabinho, quando ele olha para o Robson, o olhar de Deus não é um olhar de julgamento. O olhar de Deus é um olhar de cura, é um olhar de libertação, é um olhar de amor, diferentemente de nós. Por quê? Porque se nós nos deparássemos com uma pessoa totalmente fora de si, a primeira coisa que nós íamos fazer é como aquele sacerdote que quando encontrou a pessoa caída no chão, passou de largo. Mas as lições que o Senhor quer mostrar para nós aqui, é que Ele deseja primeiro ter um encontro com todos, porque Ele veio nessa terra com um propósito. Diga, Jesus veio com um propósito. Coloca lá para mim, Isaías 61:1. Quero que você acompanhe comigo, que diz aqui, ó: o Espírito de Deus, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Essa pessoa era uma pessoa que era presa por grilhões. Sabe o que é um grilhão, queridos, da época? Era uma bola de ferro amarrada com uma corrente, onde a pessoa não conseguia se locomover. E diz que ela também era presa por algemas. Porém, tantos demônios tinha sobre essa pessoa, que ela conseguia se livrar daqueles grilhões, e ela conseguia quebrar aquelas algemas. Agora eu quero que você imagine, você se deparando com uma pessoa assim, qual seria a tua reação? E eu quero lhes dizer que Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa veio ao seu encontro. Quanto tempo essa pessoa vivia no cemitério, nos sepulcros? Qual era o odor que essa pessoa exalava? Qual era a fisionomia dessa pessoa? Uma pessoa sem roupa, vindo ao encontro de alguém. Porém Jesus, Ele continuou recebendo ou se deparando com essa pessoa. Então diz a palavra que ele veio para Jesus, a primeira coisa que ele fez foi prostrou-se diante do Senhor.
E a segunda coisa que essa pessoa fez foi reconhecer, dizendo: o que você está fazendo aqui, filho do Deus Altíssimo? O que muda o nosso encontro com as pessoas? O que muda, queridos, não é só o comportamento natural delas. O que muda é se o que está nas pessoas consegue reconhecer o que está em mim e em você. Se consegue reconhecer se o Espírito do Senhor está sobre mim, como diz aquela palavra, não era para tirar, deixa lá, Tiago. Como diz aquela palavra, o Espírito de Deus está sobre mim. Ora, se o Espírito de Deus está sobre mim, os demônios vão enxergar. Se a Bíblia diz que há um liberar de anjos e nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, porém no nível espiritual as coisas acontecem. E quando nós nos deparamos com uma situação assim, a primeira coisa que eu devo entender é que quem se deparar comigo tem que enxergar a unção que está sobre mim. Tem que enxergar o Espírito que está sobre mim. Quando nós orávamos ali, a ideia dizia que enquanto orávamos, uma unção, uma manifestação de Deus, tomou conta daquele lugar a ponto de ela não conter as lágrimas. Foi ou não foi a ideia? A ponto dela se derreter na presença de Deus. Então eu quero dizer assim, queridos, essa cidade está carente de libertação. O prefeito me chamou algumas vezes ali no seu gabinete dizendo: pastor, nós temos uma situação caótica na nossa praça central, onde a drogadição está solta ali, então nós precisamos de um socorro em prol dessas pessoas. Como que essas coisas vão acontecer, queridos? Primeiro, ela acontece no nível do sobrenatural, para depois descer no natural. Porque se eu for de peito aberto lá, tentar ou sair daqui a São Paulo, na Cracolândia, eu vou ser despedaçado naquele meio. Porém, se eu entender que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, me enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, eu vou em qualquer lugar. Quantos iriam comigo se eu dissesse: eu tenho uma missão, o Senhor me deu uma palavra dizendo eu tenho que ir lá na Cracolândia levar uma palavra de libertação, eu tenho que subir um dos morros lá do Rio de Janeiro, onde não só a drogadição, mas o domínio das facções são exercidas naquele lugar. Quantos iriam juntos? Evidentemente que se você é uma pessoa inteligente e compreende que não está de todo tomado da armadura do Senhor, você não vai, porque sabe que vai ser alvejado. Mas quando nós estamos tomados do Senhor, nós começamos a olhar para a cidade e entendemos: essa cidade está precisando de alguém que se capacite aos pés de Jesus. Amém, queridos? Porque esse homem, diz a palavra, que ele enxergou a manifestação da graça de Deus em Jesus. Porque Jesus estava andando em carne. A Bíblia diz que ele veio em carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção, a ponto de ser levado para o deserto para ser tentado. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, como que o Senhor vai nos usar para arrebentar com as algemas das pessoas que têm necessidade nessa cidade? Para quantos você tem repartido daquilo que você tem recebido, Senhor? Quantas pessoas você tem mandado recadinho no WhatsApp, dizendo: ei, venha na minha casa tomar um café, ou vamos marcar um café em uma determinada lanchonete, ou venha para a igreja às 19 horas, tem culto. Foi assim que eu mandei o convite para ti, não foi? Foi assim que eu mandei para aquele abençoado que eu acabei de relatar aqui o fato. E vira e mexe, eu mando para um ou para outro.
E ainda que eu tenha um nível de rejeição, porque eu não estou operando como um empresário ou como alguém de algum outro segmento, eu estou agindo como um pastor. E sempre como pastor tem uma determinada rejeição. Ei, ele está querendo me levar para querer mudar ou me conduzir para a sua religião. Essa é a visão do mundo. A visão do mundo não é uma visão de socorro, embora careçam de socorro. Então eles precisam de mim e de você. Cada um dos que vieram do encontro nesses dias, cheios da visitação do Senhor, cheios da presença do Senhor, quem sabe um dia o prefeito Robson vai estar conosco num desses encontros, recebendo da unção e da presença do Senhor ali, e vai compreender esse novo nível, que as pessoas precisam ser assistidas, as pessoas precisam serem provocadas para estarem nesse lugar, elas precisam ser constrangidas para estarem nesse lugar. E nós somos desafiados nesses dias, para ir ao encontro dos necessitados. A pergunta é, o que nós temos feito? Para quem nós temos mandado o recado? Para quem você mandou recado nesses dias? Eu vou provocar um pouco você, não se ofenda, é o meu estilo, e eu também não quero que você se sinta agredido. Mas ao mesmo tempo, se você se sentir agredido, Deus vai te curar. Mas para quem você tem mandado recado nesses dias? Dizendo, ei, eu sei que você precisa daquilo que eu recebi. Um dia eu também, no nível menor, também me achei algemado. Também me achei preso a grilhões. Então eu sei que eu posso repartir um pouco daquilo que eu tenho. Então venha para o lugar onde eu estou. Venha na minha casa. Nós somos mais rápidos para mandar um recadinho para provocar o outro, porque o time dele perdeu e o nosso ganhou, do que nós nos dispormos para dizer, ei, eu quero te ajudar. E queridos, a nossa cidade, ela vai ser mudada a partir do momento que uma igreja se levantar em oração e se entregar em favor dessa cidade. E nós fomos chamados com esse propósito. Você crê nisso, queridos? Nós não fomos chamados para ter reuniõezinhas aqui e conversarmos uns com os outros e achar que vai tudo bem. Nós não fomos chamados para andar nos segmentos, nós fomos chamados para ser ofertado para essa cidade. É aquilo que Jesus fez, Ele nos delegou para fazer. Mas daí Jesus se depara com esse indivíduo e ele se propõe a conversar com ele. Às vezes nós queremos escolher as pessoas com as quais nós queremos conversar, porque elas nos convêm. Vocês vão de convir comigo que nesse mundo corporativista, a maioria se aproxima de alguém que vai tirar alguma vantagem, ou que lhe beneficie. Ninguém se aproxima para servir as pessoas, mas o propósito da igreja é servir, diga servir. Nós fomos chamados para servir, porquanto, prefeito aqui é testemunha, eu nunca fui pedir nada lá para ele. O dia até que eu falei, nós precisamos nos estabelecer lá no lugar onde o senhor mandou, prefeito, eu estou aqui, porque nós temos esse direito, foi ou não foi? E ele pegou o telefone e disse, eu concordo, e já foi dando os andamentos para nós estarmos aqui. Porque, queridos, nós não fomos chamados para pedir, nós fomos chamados para dar para as pessoas, para servir as pessoas. Então ele estava aqui com esse endemoniado, mas ele não o rejeitou. Pense no tipo dessa pessoa. Imagine você passando perto do cemitério, qualquer um deles, e de repente alguém sair ao teu encontro com essas características. Você vai estar correndo até hoje. É uma verdade. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, digo, epa, olhe para mim. Eu tenho esse hábito. Quando eu me deparo com algumas pessoas, eu não estou dizendo para vocês que eu sou melhor do que qualquer um de vocês, mas eu procuro agir na autoridade e na unção que o Senhor delegou sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando eu me deparo com uma situação assim, primeira coisa que eu faço é dizer, olhe para mim. Não fique de cabeça abaixada, olhe para mim. E aí o demônio está ali rosnando, uma legião de demônios. Mas ele vai enxergar o que quando ele olhar para você? Ou ele enxerga o brilho da glória de Jesus estampado em nós, ou então ele vai enxergar só um ser humano,
que não tem nada da capacitação do Senhor, que não tem buscado do seu óleo, que não tem comido da sua palavra, que não tem sido um intercessor, que não anda em unidade, que não busca se livrar das suas mágoas, das suas dores, das suas dificuldades. Então às vezes ele se depara com uma pessoa mais doente do que ele, e aí ele se apodera daquela pessoa, ou ela corre. Então nós temos que ser essa igreja que se levanta nesses dias e sai para a praça, sai para os bairros e diz: olhe para mim, eu quero te ajudar. Amém, queridos? Olhe para mim. E Jesus, olhando para esse endemoniado, perguntou para ele: como que você se chama? Jesus sabia ou não sabia? Diga, sabia. Mas ele quer mostrar para nós aqui, que eu e você podemos dialogar com qualquer pessoa. Nós somos chamados para dialogar com todos, debaixo dessa capacitação. Então ele olhou para ele e disse: olha para mim, como você se chama? E aí ele olhando para Jesus, ele disse: Legião. Talvez você não parou para pensar o que significa uma legião. Mas esse endemoniado, ele estava fazendo alusão a uma situação de governo que havia na época em Israel. E esse governo era o governo romano. Então, uma legião tem a ver com uma tropa ou um exército de pessoas de 4 a 5 mil homens. Então ele disse: eu estou tomado de uma legião. O que fazia uma legião na época desses soldados romanos? Eram bárbaros que saíam para conquistar cidades. E nas cidades onde eles chegavam, eles promoviam uma destruição. Eles levavam as pessoas cativas. Eles se aproveitavam das pessoas, eles escravizavam, eles violentavam as pessoas. Então o que esse indivíduo está dizendo para Jesus? Quem está em mim, ou os que estão em mim, tem um propósito: causar destruição, causar escravidão, causar matança, causar todo tipo de violência. É o que se encontrava naquele indivíduo quando ele se referiu à legião. E Jesus, olhando para ele da mesma forma, ele olhou e deu uma palavra de ordem, dizendo para que aquele espírito ou aqueles espíritos abandonassem aquele moço, independentemente da ameaça. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, ou Satanás é como um ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir. Então essa é a legião, esse é o chefe da legião, que se achava naquele homem. Porém Jesus, olhando para ele, creio que com o seu olhar de misericórdia, resolveu ceder a um pedido deles. Quando eles disseram: não nos lance para fora do lugar onde nós não queremos ir, ou dizendo, rogava que não mandasse para o abismo, mas que pudessem se colocar nos animais, já que a palavra do Senhor era uma palavra de libertação. Então eles viram uma manada de porcos e disseram: nos mande para esses porcos. Porém o abismo para Satanás já está reservado. Amém, queridos? O abismo para os demônios já se encontra reservado. E a Bíblia diz que depois que eles entraram nessa manada de porcos, se precipitaram num despenhadeiro abaixo e se afogaram naquele lago. Ou seja, quem se afogou? Os demônios? Os porcos? Não importa. O que importa é que a obra foi realizada. O que importa é que o Senhor promoveu libertação. O que importa é que aquele homem se tornou completamente limpo. E aí, qual é o propósito do Senhor me chamar à existência sobre essa terra? É trazer libertação aos cativos, é permitir que pessoas sejam libertas.
E a segunda lição que o Senhor me fez ver nesse texto é que Ele delegou a nós essa obra. Ele realizou a obra, mas Ele delegou a mim e a você. Eu quero que coloque lá para mim Mateus 10, 7 e 8, e eu quero ler com vocês. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dais. Deixa aí esse texto. O Senhor capacitou eu e você para fazer a sua obra na terra. Por quê, queridos? Porque nós recebemos gratuitamente no amado. Eu e você estamos confortáveis, claro, eu estou ministrando aqui, mas todos nós confortáveis sentados aqui, logo nós vamos ter cadeiras mais confortáveis, amém, amados? Mas enquanto não temos as cadeiras mais confortáveis, essas já nos agradam, essas já nos satisfazem. Mas da mesma forma, o Senhor capacitou-nos para fazer a obra que Ele fez. Por quê? Porque eu recebi dEle. Então eu não recebi para estocar, eu recebi para abençoar. O Senhor deu uma medida de sementes para nós, o Senhor deu uma medida de águas para nós derramarmos sobre o sedento. O Senhor deu uma medida de alimento, uma medida de pão, para nós servirmos a mesa para os famintos, amém, amados? Quem são os famintos? Quem são os sedentos? Toda essa cidade, que ainda não se prostrou aos pés do Cordeiro Santo, de Jesus o Senhor, são famintos e sedentos, que precisam serem saciados. Como eles serão saciados? Na medida que eu e você nos permitir ter um encontro com eles. Porque quando eu tenho um encontro com o Robson Cantu, quando eu tenho um encontro com outro abençoado, que eu não vou citar o nome aqui, mas quando eu tenho um encontro com outras pessoas, eu estou permitindo que aquele que está em mim tenha um encontro com eles, e eles sejam restaurados, ou eles sejam pelo menos inquietados a experimentar daquilo que o Senhor tem trazido sobre mim. Então todos têm o direito de um encontro com o Senhor. Todos têm o direito de serem desafiados. A Bíblia diz que quando aquela população chegou para conferir o que acontecera com aquele endemoniado, diz que chegaram aos pés de Jesus, diga aos pés de Jesus. O ex-endemoniado estava onde, queridos? Aos pés de Jesus. Quando eu e você temos um encontro com alguma pessoa e contamos para eles a nossa história, o que Jesus fez por nós, nós estamos dando a oportunidade para que essas pessoas venham aos pés de Jesus. Nós não estamos repartindo a nossa história para nos adonarmos das pessoas, mas nós estamos dando a oportunidade para elas chegarem, e a Bíblia diz que chegaram onde viram o endemoniado, ou aquele possuído demônio, ele estava vestido com perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados pelo terror. A Bíblia diz que toda a circunvizinhança veio para ver. E naquele tempo, diz que os gadarenos, ou lá de Gadara, ou de Gesara, os gesarenos, disseram para Jesus: se afaste de nós. Ei, essa é a minha e a tua história. Quantos familiares nossos ficaram desconfortáveis, quando eu e você dissemos: agora nós estamos andando com um povo que serve só a Jesus. Quantos não tomaram a posição como os gadarenos, tentando dizer: ei, larga disso, volte para o lugar onde você se achava amarrado na idolatria, volte para o lugar onde as algemas ainda seguravam você,
onde os grilhões, onde nós podíamos fazer essa ou aquela festa, onde podíamos ir para as orgias, para as noitadas. Então vem esse Jesus e tira você de nós. Compreende isso, queridos? Isso são os gadarenos. E aí os gadarenos chegam para Jesus: ei, se afaste de nós. Perdemos toda a nossa manada, porque os demônios libertaram. Vejam bem, quanto vale uma vida? Quanto você daria pela sua vida? Aqui foram 2.000 porcos por uma pessoa, mas ela vale muito mais do que 2.000 porcos. A tua vida vale muito mais do que 2.000 porcos. Então eu tenho que olhar para a minha vida e dizer: Senhor, quanto vale a minha vida? A minha vida valeu o sacrifício de um cordeiro na cruz, do Senhor na cruz, para me resgatar. E aí, esse endemoniado, aliás, antes disso, a Bíblia diz que Jesus, então, tomando de novo o seu barco, ele voltou, porque ele tinha desembarcado naquele lugar. E aí veio ao seu encontro esse endemoniado, essa pessoa tomada de uma legião de demônios. Ele libertou essa pessoa, mas o povo da região não quis saber de Jesus. Então Jesus diz a palavra que ele tomou seu barco e voltou. Ele voltou para onde, queridos? Ele voltou para os sedentos, diga sedentos. Ele voltou para os famintos, ele voltou para aqueles que desejam libertação, para aqueles que desejam cura. Então o Senhor toma eu e você, e tem momentos que nós vamos nos deparar com algumas pessoas que vão nos rejeitar, algumas pessoas que vão dizer: não, eu não quero esse Jesus que você tem, eu prefiro continuar me prostrando diante de uma imagem que foi feita por mãos humanas, e é o direito delas. Mas Jesus que está conosco se retira daquele lugar. E esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é levantarmos um clamor nesses dias, para que a visitação do Senhor se faça sobre toda essa cidade, e a nuvem de glória venha sobre a nossa cidade, a ponto de haver uma transformação nesse povo, e esse povo ser despertado para a glória do Senhor. Onde eu e você vivíamos amarrados, o Senhor deseja retirar o povo da nossa cidade, da nossa região. Quando eu falo cidade, eu estou lembrando também de Vitorino, viu, abençoado. Eu estou lembrando das outras cidades aqui, estou lembrando de toda a terra. Por quê? Porque em todo lugar o Senhor tem levantado igrejas para que possam trazer esse nível de libertação. E o que esse ex-endemoniado fez? Qual foi a atitude dele? Agora vamos relembrar um pouquinho onde ele estava. Num cemitério. Ele vivia nos sepulcros há muito tempo, sem roupa, desnudo. De repente ele está em sã consciência, diante aos pés de Jesus. E aí Jesus volta para a sua missão. Antes disso, esse ex-endemoniado chega para Jesus e diz o seguinte: rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, despedindo, disse. Aí Jesus disse: vai para os teus. Quando eu e você temos gratidão, diga gratidão, pelo que Jesus fez nas nossas vidas, nós queremos estar com Ele. Eu vou repetir, preste atenção nisso. Quando nós entendemos o que Jesus fez nas nossas vidas, nós queremos estar com Ele. Isso significa dizer, queridos, se alguns estão negligenciando estar com Jesus, é porque o nível de gratidão está muito aquém do que deveria ser. Se você não tem um tempo de devoção, um tempo de entrega, prazer de andar com Jesus no teu dia a dia, se ouvir de Jesus tem se restringido a só os cultos, ou na célula, ou nas orações, é porque você ainda não acessou
aquele nível de gratidão, de dizer, eu quero estar contigo. Talvez você teve um processo de libertação que não tinha uma legião, mas você não sabe quantos tinham, que te prendiam em alguns lugares. Alguns eram presos no vício, outros na infidelidade, outros eram presos na drogadição, outros no engano, na corrupção, em tantas outras coisas. Então o Senhor liberta esses amados como nos libertou. Aonde nós temos que permanecer? Diga, aos pés de Jesus. Agora veja o que ele finaliza dizendo: volta para a tua casa, conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por todas as cidades, por toda a cidade, todas as coisas que Jesus tinha feito. Em outras palavras, queridos, ele foi repartir, contar a sua história para uma cidade. Para quantos nós temos contado a nossa história? Essa é a pergunta dessa noite. Para quantos nós temos levado aquilo que o Senhor promoveu nas nossas vidas no nível de libertação? Se eu não estou fazendo isso, eu não estou desenvolvendo o nível de gratidão que o Senhor requer de mim. É uma Talita que tem que dizer, contar a sua história, dizendo, o Senhor me abençoou num determinado nível. É um Abel dizendo isso, é um Robson dizendo isso, todos nós. Um Yuri dizendo isso, ei, eu estava preso num determinado lugar, eu quero contar para você. Entende, queridos, porque tem tantas pessoas presas, andando nos sepulcros por aí? Pastor, mas eu não vejo pessoas no cemitério. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra, o verbo jaz, você encontra nas lápides. Você não encontra em algum comércio, em alguma casa, aqui jaz o fulano de tal. São nos sepulcros, nos cemitérios. Então eu e você somos chamados a andarmos pelas casas, pelas ruas. Hoje eu falei para algumas pessoas, vou trazer uma palavra evangelística, mas num nível com requintes de terror. Porque quando nós nos deparamos com alguém saindo dos sepulcros, queridos, o Senhor está chamando você, para você contar a tua história e tirar muitas pessoas dos sepulcros da vida nesses dias, do sepulcro da perdição. A nossa cidade precisa de você. Ei, a nossa cidade precisa de você. Abra a sua boca, conte a sua história. Jesus diz no final aqui de Mateus 20, 28, ele diz, ide, pregar o Evangelho, ensine a guardar tudo que eu tenho proclamado. E ele finaliza dizendo, eis, pode pôr lá para mim, Mateus, eu não tinha dado para você lá, Mateus 20, 28, 20. E ele diz, eis que estou convosco, todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, os presos, os cativos, vão olhar para você e vão enxergar a mim, vão enxergar o Cordeiro de Deus. Onde você vai, as pessoas enxergam Jesus em você, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As pessoas enxergam Jesus em você? Pergunta para quem está ao seu lado, as pessoas enxergam Jesus em você? Qual é o comportamento que elas têm? Qual é o comportamento que elas têm? Nesses dias nós somos chamados, queridos, eu quero encerrar com isso. Nós somos chamados, tão somente, a contar a nossa história. Qual é a tua história de relacionamento com o Senhor? Qual a experiência que você tem tido nesses dias, enquanto você pega essa palavra e começa
permitir que ela salte aos teus olhos, permitir que o Espírito Santo que a escreveu comece a trazer um nível de revelação para você, comece a saciar a tua fome. Ou você é do tipo que eu estou com a Bíblia e não abro? Quantos capítulos você tem lido por dia dessa palavra? Quanto você tem comido dela? Isso demonstra quanto você tem de ação do Espírito Santo na sua vida. Quanto você tem de Jesus em você, quanto você tem de glória, quanto você tem de presença. Tem muitas pessoas que almejam o ministério, tem muitas pessoas que querem serem usadas como vaso, como instrumentos nas mãos de Deus, mas o Senhor não vai usar algo que não tem nada para dar. O Senhor vai pegar um vaso precioso e vai dizer: ei, eu vou apresentar diante de você um faminto, porque você tem comida para dar para ele, você tem pão para dar para ele, você tem salvação para apresentar para ele, você tem a mim para dar para ele, diz o Senhor. Esses dias, o Senhor está levantando uma igreja na terra para fazer diferença. Uma igreja que tem uma palavra que realmente liberta os cativos. E eu creio, prefeito, que a tua vinda hoje, ouvindo essa palavra, é profético. Porque essa igreja fonte de unção e vida, começa com fonte. Fonte é o lugar onde as ovelhas vêm para matar a sede. Fala de uma unção, tem a ver com a manifestação, o óleo, o Espírito Santo se movendo em nós e através de nós. E fala de vida, que é o que precisa para aqueles que ainda estão mortos espiritualmente. Então, você é uma fonte que tem unção e que derrama vida. Amém, queridos? Fiquem em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você escute essa palavra que eu falei no início, na abertura do culto. De repente você olha para você e você é enganado pelos teus olhos. Você tem que começar a enxergar ou desejar enxergar aquele que habita em você. O que habita em você? Você lembra o que habitava nesse moço? Uma legião. O que habita em nós? Um ser, o Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos ungiu para nós abrirmos a boca e proclamar as novas de salvação nesses dias. Você está aqui nessa noite para dizer: eu fui chamado, eu fui capacitado pelo Senhor. Então, nessa semana, eu vou chamar a muitas pessoas vou chamar para estar lá em casa, para nós conversarmos. Para quem tem um gabinete aqui como prefeito, chamar lá no gabinete e dizer: escuta, eu quero repartir com você o que eu ouvi nesses dias. Se Jesus libertou um homem que estava naquela situação, e Ele está em mim, porque eu tenho vivido com Ele, eu tenho caminhado com Ele, então ninguém ao meu derredor vai continuar preso, vai continuar algemado, porque uma libertação o Senhor está trazendo nesses dias, através da igreja do Deus vivo. Creia nisso, queridos. Não olhe para as suas dificuldades, olhe para o lugar onde você tem que buscar socorro. A Bíblia diz: não olhe para os montes, olhe para o Senhor. De onde vem o nosso socorro? Não vem dos montes, o nosso socorro vem dele. Então eu tenho que correr para Ele, eu tenho que ficar como aquele que foi liberto aos pés de Jesus. Então, através dele, na manifestação dele, eu me movo em autoridade. A sabedoria que vem do alto, ela vem pela manifestação do Senhor na minha vida. Não é pelo meu conhecimento, não são pelos meus estudos. Tem a ver com a presença do Senhor na minha vida. Tem a ver com a capacitação do Espírito Santo em mim.
Amém? Estenda suas mãos para frente, vou orar ao Senhor, para que você sinta esse desafio. Você sinta esse desafio. A Eline se lembrou aqui para eu orar contra todo espírito de mentira ou de acusação, dizendo: ei, você não pode, você não consegue. Você pensa que vai ler a palavra, você pensa que vai arrojar-se aos pés de Jesus, então você vai se sentir capacitado. A minha oração é para que nessa noite, se há algum espírito de engano tentando aprisionar você, dizendo para você que todo o encantamento dessa terra te prende nesse lugar, eu quero dar uma palavra de libertação sobre a sua vida, declarando no nome de Jesus, que você veio aqui nessa noite, para ouvir dessa palavra, que aquele que está em nós, é maior do que aqueles que estão no mundo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos capacita, é Ele que nos impulsiona. Enquanto aqueles demônios impulsionavam ou impeliam aquele moço para o deserto, o Espírito de Deus nos impulsiona para estar aos seus pés. Pai, eu oro para que nessa noite, Senhor, o Senhor traga um nível de libertação, um nível de cura, um nível de restauração, e venha sobre cada um de nós, da Tua preciosa unção, ungindo os nossos lábios, para liberar a palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Meu Deus, para repartir da experiência que nós passamos com o Senhor, contar a nossa história para os outros, e repartir da vida que o Senhor tem promovido no meio do Teu povo. Pai, eu clamo no nome de Jesus, que venha nesses dias um despertamento nessa cidade, que muitos tenham sede da Tua palavra, muitos tenham desejo, Senhor, de sair da religiosidade, de sair da idolatria, de sair, Pai, daquele posicionamento litúrgico, e dizer: eu quero sair desse lugar, e quero amar estar na presença do Senhor, quero buscar socorro no Senhor, porquanto, meu Deus, nós dispomos as nossas vidas para nos ajudar uns aos outros, mas para liberar, Deus, cura para essa cidade, liberar cura, Pai, Deus, para esses bairros, liberar cura, Pai, para as periferias da nossa cidade, para o centro da nossa cidade. Porquanto, Senhor, nós oramos, abençoando, Pai, Deus, o poder executivo dessa cidade aqui representado, o governo dessa cidade aqui representado, declarando no nome de Jesus, que é chegado um tempo dos céus abertos sobre a cidade de Pato Branco, é chegado um tempo da visitação dos Teus anjos, Deus, colocando para fora todo o espírito de engano, tudo aquilo que amarra as pessoas, Senhor, no vício, na drogadição, na prostituição, e trazendo um nível de libertação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Digno de tudo.